Sport Show, o seu programa de todos os esportes da web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, 10º brasileiro atravessado do Canal da Mancha, estaremos mais uma semana com vocês. Esse que é o nosso último programa ao vivo de 2018. Vacations. Não, tenham calma, senhores. Mas não estou sozinho. Do meu lado está ele, sim, para o deleite das meninas que estão aí na internet acompanhando o programa, o nosso príncipe. Sim, ele, Jorge Carlos Júnior, meu querido amigo. Tá bom, meu querido? E aí, meu querido? Salsicha, último ao vivo, hein? Chega, Último ao vivo! Programa 80, hein? Programa... Quem diria? Calma, As férias. rumo aos mil. Calma. E do lado dele, sim, o comendador da Moca, o cardeal da natação infantil. Ele que não tem nenhuma reclamação dos bebês que ele dá aula, porque os bebês não falam. O nosso amigo Taioli, grande Luiz Fernando Taioli, conhecido como Salsicha. Tamo junto? Fala, tudo bem? Na verdade, eles reclamam porque eles, na verdade, não falam. Não falo, Porque, exato. e eles também não vão. Não vão também. Exato, é por isso que eles não reclamam. Porque se eles fossem, aí... Perfeitamente. Seus indicadores devem estar uma beleza. Muito bom. E do meu lado, eu tenho muito prazer hoje de mostrar para vocês a minha amiga, ela que é fundadora da Movimento Mirim, a nossa amiga Cláudia Barros. Seja bem-vinda! Gente, eu estou muito feliz. Por favor, se apresente, que eu já te cortei. Esse programa é muita energia boa. Tudo bom? Eu já começo a falar? Já. Assim? O programa é seu, nós vamos até embora. Então, Dá esse currículo. Já. Solta o papiro aqui, ó, rodando aqui, dá esse currículo. Então, o Marcelinho falou aqui da Movimento Mirim. É um projeto, é uma empresa que eu fundei em 2014. O propósito dessa empresa é fundamentar a prática pedagógica dos profissionais de educação física infantil. Então, é uma empresa que oferece cursos de formação para esses profissionais, cursos de atualização e consultoria para escolas, para academias, para clubes, para ONGs. Então, é nesse projeto que eu estou envolvida hoje. Boa. Muito bom, e já vamos fazer o convite. Dias 8, 9 e 10 de março, 14º Encontro Nacional de Treinadores de Natação, e a Cláudia Barros estará lá, será uma das palestrantes do encontro, certo, Cláudia? Certo. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre aprendizagem motora e essa relação entre aprendizagem motora e natação. Vai ser uma palestra bem bacana. Muito bom, já sabe, né? Vai trabalhar. Dia 8, 9 e 10, vai lá, vai acompanhar e vai trabalhar. É depois do carnaval, você sabe. Depois do carnaval. Olha o risco da ressaca. Não. Só não fique preso em um bloco para chegar lá. Então, eu é o perigo. Saber se eu chego. Muito bom. Vamos àquela famosa escalada do nosso programa com essa voz de veludo, sim, do meu amigo Jorge Carlos. Ele tá que tá. Hoje, Você se prepara aí, hein? Hoje vamos ter aqui no programa Mundial de Tênis de Mesa. Tá sabendo? Tá rolando, pô. Basquete Feminino, temporada 2019. Novidade, né? Prometemos e vamos falar. Boa. Metemos medo. Colocamos medo. É. Colocamos medo na confederação. Vamos lá. O Pato campeão da Liga de Futsal. Ah, boca, campeão. sua boca maldita O Pato me entrou em derrubou. ação, né? O Pato me derrubou. Derrubou, né? Prêmio Brasil Olímpico. Aquele ping-pong, né? E além do Mundial de Vôlei Feminino, também de clubes que nós tivemos, né? Sim. Muito bem, muito bom. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Aberto, um espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você queira desenvolver algum trabalho em alguma dessas três áreas, entre no nosso site www.cucabeta.com.br. E se você perdeu algum outro programa, não se desespere. Entre no site no YouTube do Cuca Beta para você assistir a esse programa e os outros, certo, meu amigo Salsicha? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Muito bom. Vamos direto aos nossos assuntos, porque é o seguinte, hoje a convidada é muito boa. Vamos agilizar. Então, vamos agilizar, vocês não fiquem com piadinhas, por favor. Tá certo, seu Jorge? Vou começar. Vamos lá, vamos, ó. Muito bem. Vamos falar de um talento, tá certo?
de um talento do tênis de mesa chamada Bruna Takahashi, que alcançou um excelente resultado no Mundial Juvenil de Tênis de Mesa. A brasileira Bruna chegou até as oitavas de final do Mundial Juvenil, disputado em Bendigo, na Austrália. Não conhecia essa cidade. Ficando entre as 16 melhores do mundo. Nas oitavas de final, ela foi superada pela japonesa Satsuki Odo, sexta melhor juvenil do mundo e número 58 entre os adultos. Tá ruim o menino, Tá? Essa aí é 16 anos é um nome forte para as Olimpíadas de 2020, viu? Com certeza. Vamos pelo menos Vamos no ficar tempo de de olho. mesa, nós estamos acertando. Tamo bem, hein? Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Muito bem. Vamos ficar de olho também que no começo do ano começa a temporada 2019 do basquete nacional feminino. A Liga de Basquete aumentou pelo segundo ano consecutivo. Lembra que a gente até comentou quando o Hockey veio aqui, que em 2017 foram apenas 6 equipes. Em 2018 foram 8 equipes. E o Hockey foi 6, né? A gente até falou assim, onde, né? Sim, não é o problema o Hockey, sim, acho que é o basquete feminino, só 8. E desta vez vão ser 11 equipes que vão participar em 2019. Boa. Os times são os seguintes: o LSB do Rio de Janeiro, o Pro Esporte de Sorocaba, o SESI de Araraquara. Esses são os 3 novidades, tá? Que vão estar nesse ano. Além disso, vai estar o time de Catanduva, de Blumenau, Ituano, o Sampaio Corrêa, que foi vice-campeão do Maranhão, o Santo André, a equipe de São Bernardo, a equipe de Pernambuco da Uninasal e o atual campeão, o Veracruz Campinas. Certo? Interessante Ituano, né, mano? Interessante Ituano. E já é o segundo ano. Interessante. Já é o segundo ano. Transmissão de todas as partidas pela web e os playoffs também pela web. Transmissão semanal pela TV aberta, Rede Gazeta vai transmitir, após de 20 anos, e a fase final na grade do Sport TV. Não tem nenhum grande. Muito legal. Time grande, não. Não tem. De nome, digamos assim. O Corinthians chegou a patrocinar na época. Parou, estranho, hein? Parou. Nós vamos depois dissecar mais sobre isso. Muito bem, vamos à boca maldita dessa mesa, né? Falando que semana que vem, na quinta-feira, tem o programa nosso especial de Natal, que vai ser gravado. Nos próximos 2 programas, nas próximas 2 semanas, tem programa Sim Senhor, não é só o Faustão que entrega prêmio, nós também vamos entregar. E vamos, talvez, fazer uma live no dia 20, hein? Porque tá tendo o Campeonato Mundial de Surf, tá tendo muita coisa ali. A gente vai estar acompanhando. Vamos acompanhando. ver. Muito bom. E no próximo programa nós vamos falar, o Petróleo vai estar junto com a gente. O escritório tá de pé. Nós vamos dar os 8 números que não vão cair na Mega Sena. Eu vou anotar. Vou jogar. Anota, Eu vou jogar, esses vou 8 jogar. não vão cair. Eu vou jogar. Tá? Vou jogar A gente vai Acredito que eu sou vai fazer um sortudo, velho. favor. Acredito que eu sou azarado, Se você né? ganhar, já sabe. Jorginho, o que aconteceu com o Pato aí? O Pato atropelou o Atlântico, né? Eu diria que o passo já afogou. Não começa. Programa sério hoje, por favor. Por favor. Não. Primeiro jogo 6-0, o segundo perdeu para o Atlético, né, Erechim? E aí, na prorrogação, Foi bem legal. foi bem legal mesmo. E o gol decisivo do Di Maria, faltando apenas 1 minuto, né? Deu Pato. Deu Pato. Parabéns pro pessoal do Paraná, né? Parabéns mesmo. Não botava fé não que ia conseguir. O Pato que está fazendo, ou tem outros times também, né? Tem outros times aí de coletivo, esportes coletivos na cidade que está investindo aí no esporte. Bem legal. Mandando bem pra caramba mesmo. O futsal, o Sul é muito forte, né? É. Essa região. E foi a primeira vez, né, que eles ganharam o título, né? O Pato, É, primeira vez. mais um inédito. Mais um inédito. O que é bom, né? O que é É bom. bom ter rotatividade. É bom você não ter o domínio de um time só. É bom você ter uma rotatividade. É, o Joinville, que era o atual campeão, já tinha saído. É. Pode ficar à vontade para comentar, viu, Cláudia? Sim, Pode, sim. fica à vontade. O programa é seu. Daqui a pouco nós vamos parar de falar aqui, viu? Você que está aí acompanhando, já manda, quer saber de criança, dúvida, já manda. O Indiane está aí, já está assistindo ou não? Diane não, mas a Fátima Rodrigues, Priscila Ferreira, Natália Ferreira, Márcia Martins, a Márcia está aqui com a gente. A Márcia, manda o Indiane ver, que coisa. Calma, que daqui a pouco ele chega. Ó, o Manu tá no Instagram aqui, hein? Muito bem. Manu tá no Instagram. Beijos e abraços para todo mundo. Tendo dúvida, já manda perguntinha aí, que a Cláudia vai responder tudo, minha gente. Vai fazer até mapa astral hoje. Ó, Mundial de Vôlei Feminino, decisão do primeiro lugar. O
Vakbank da Turquia. Esse aqui é difícil falar, hein? Esse parece aquele vídeo lá que o Salsicha mandou. Sagrado tricampeão mundial. Ele ganhou em 2013, 2017 e agora 2018. 3-0. É uma seleção basicamente formada com as melhores do mundo. Isso. A Liga Turca está muito forte no vôlei. Final de janeiro nós vamos fazer um programa falando só de vôlei aqui, então não perca, logo na volta das férias, né? Certo, Salsicha? Não perde. Já está agendado. Tá agendado. Já está agendado. Então, 3-0 do Minas, que novamente foi vice mundial. Outra vez, em 92, também tinha sido vice-campeão mundial. Na decisão do terceiro lugar, outro time da Turquia, o Ikzasibi da Turquia, 3-0 no Praia Clube, né? Então, assim você vê o domínio ficou entre os times da Turquia e do Brasil. Verdade. Só voltando um pouquinho lá, né? Vamos falar da Liga Paulista de Futsal. A Liga, o pessoal quer falar? Pode falar. Rapidamente, que a convidada é muito boa hoje. Por favor, Que várzea a organização, né? Vamos deixar isso pro Natal. Que várzea. Só para falar que foi uma várzea. Não, tudo bem. Mas olha lá, O Corinthians foi uma várzea. Vamos falar, mas foi uma várzea. O Corinthians foi campeão, tudo, despedida do Falcão, mas a bagunça, meu Deus. Acabaram com a despedida do Falcão, Nossa, né? que várzea. Várzea demais. Eu, se fosse o Falcão, jogava outro jogo para se despedir. Outro ano, né? Pra ajudar a gente, né? Joga mais um ano pra ajudar a gente, né? Porque é tão bom ver ele jogar. Joga mais um ano, é tão bom ver ele jogar, meu. Joga mais um ano, não precisa ser uma participação, não. Ele falou que ele não aguenta. Não, mas não dá. O corpo já o corpo não acompanha mais, né? Que é uma pena, né? Mas faz parte, né? Faz parte, né? Todo o caminho do atleta. Você vai se aposentar. O Salsicha se aposentou jogando frisbee. Sou Highlander, cara. Sou Highlander. Você ainda tá no frisbee? Tô, Tá, lógico. Aqui. Quando precisa de alguma aparição especial, eu vou. Perfeito. Porque eu não sou assim de vou lá jogar sempre. Não, eu tenho que dar um momento Ronaldinho Gaúcho. Lógico, tem. Não é assim que eu vou lá sempre jogar. Só uma pergunta. Não vai ter o Petróleo hoje, né? Não, hoje não tem Petróleo. Hoje não tem. O Petróleo não sei o que aconteceu com ele. Não, tudo bem. Não, se não vai ter. Mas semana que vem a gente já fica mais sossegado. Não, já fica mais sossegado. Não vai ter, infelizmente. Graças a Deus. Vamos lá, Vamos saber quem vai ser premiado dia 18 de dezembro. Vamos lá. Prêmio Brasil Olímpico. Falando só abrir um parênteses, ontem teve a premiação do Paraolímpico, né, que foi bem legal, foi aqui na Imigrantes, né, no Centro Paralímpico, né? E a pergunta que fica é por que só atendem pessoas da comunidade até os 17 anos? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar aí, para quem organiza lá o centro, porque eu acho que seria bem legal. Um centro daquele tamanho, que né, você pegar os números oficiais, faz tanto atendimento assim, porque para com 17 anos, né, de atender as pessoas, né, que não são atletas, né, mas que são portadoras especiais. Eu não sei se é oficial, mas eu ouvi dizer que o foco daquele centro de treinamento com as crianças é a preparação para um ciclo olímpico, para a preparação para tornar eles atletas. Para os adultos, eles só querem se preocupar com o alto rendimento. Isso foi o que eu ouvi dizer, eu nunca fui lá, não conheço. Foi o que chegou até mim quando inauguraram. Quando teve aqueles trabalhados da inauguração e tal, que apareceu na TV e tal, eu lembro que uma pessoa deu uma entrevista e falou assim, olha, com criança, a gente vai focar em apenas informar. Vamos formar e vamos preparar essa criança para poder, no futuro, tentar ser um atleta de alto nível. Agora, com os adultos, não, a gente só vai pegar atleta já formado para poder treinar e dar um espaço. Isso é muito legal, né? Um trabalho social. Sim. Não, sim. É um horário que você ocupa sim. uma pessoa, enfim, que precisa disso. Seria muito, muito bacana. É mais ou menos igual ao Centro Olímpico. O Centro Olímpico também, ele só foca nos treinamentos olímpicos mesmo. Nós vamos atrás disso. Essa vai ser uma caçada nossa no verão aí. Vamos fazer. Agora que você cutucou, eu estou lembrando aqui. Eu lembro que foi uma entrevista, na verdade. Foi uma entrevista na TV, entrevistaram o cara falou isso. Aí eu só preciso tentar depois pulsar na internet e ver se eu acho isso de novo. Eu compartilho com você. Porque a gente sempre fala assim da otimização dos grandes espaços públicos, né? E também pela sociedade, porque é o dinheiro público também investido. Né? E aí a gente vê muitas vezes os gestores falando que muitas vezes é só para alto rendimento, né? Sim. E aí já fica a minha primeira dúvida, porque para mim é rendimento, né? Ninguém vai esperar um baixo rendimento. Sim. Então, se a gente for pensar no trabalho formativo, você vai formar para quê? Para interromper? Né? Para interromper o processo com 17 anos? Qual o sentido disso? Sim.
Então, fica essa pergunta aí, vamos tentar entender os dois lados. Eu vou dar uma fuçada. Saindo daqui, eu vou dar uma sapiada. Vai ter uma dirigência. Vamos correr atrás disso aí. Nós vamos fazer. Vamos lá, né? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, Jorginho, aquele nosso jogral. Vamos falar de mais 17 atletas que serão Solta a voz de veludo aí. 18. Prêmio Brasil Olímpico. Polo aquático. Gustavo Guimarães aqui. Remo. Uncas Thales Batista. Rugby. O pessoal do rugby, a Bianca dos Santos Silva. Saltos ornamentais. Ingrid de Oliveira. Skate. Pedro Barros, medalhista. Esse vai ser medalhista na próxima Olimpíada. Tem grande chance, hein? O cara é fera, fenômeno. Te falar, viu? E softball. Fernanda Ayumi Misaki. Misaki? Não, pode ficar aí, eu não vou sacar você, não. Pode ficar aí. Desde que a gente faz reunião de pauta antes, é impressionante. Gabriel Medina aí, o super-herói de Jorge. Vai ser campeão mundial, bicampeão mundial. Pode se preparar. Bom, eu sei que vocês estão aí numa vibe que é, meu Deus do céu. Vamos lá, Taekwondo. Taekwondo, esse garoto aqui, o Edival Pontes, o famoso Netinho. Tênis. Marcelo Melo. Tênis de mesa. Hugo Calderano. Pera, esse é monstro. Para mim é o melhor atleta do naipe masculino. Para mim, acho que ele atleta Você acha forte, que ele- exitoso, mudar. Eu acho que sim. Acho que ele merece o título esse ano. Tiro com arco. Tiro com arco, Marcos Vinícius de Almeida. Tiro esportivo. Júlio Almeida. Triatlo. Manuel Messias. Vela. Martini Grael e Catena Kunze. Eita, Essa é difícil, hein? Eles são as atuais campeãs olímpicas. Vôlei. Douglas Souza. O Magrinho foi muito bem no Mundial. Vôlei de praia. Agatha e Duda Lisboa. Wrestling. Laís Oliveira, sensacional também, atleta dela. Ela escreveu um texto no Lance semana passada, imperdível para quem gosta de luta e para saber a realidade atrás dos bastidores. Boa. Tá? Agora vamos ao que interessa. Sorte que ela volta em março aí para as competições. E agora sim, vamos ao que interessa. Agora vamos ao que O interessa. sentido de estarmos aqui nesta noite Já tô até enchendo aqui, ó. e não estamos tomando gelato essa hora, né? Por quê? Não, porque eu vou falar muito, vai falar muito. Não, vai discutir, deixa ela vai- falar, Não, por favor, hein? agora nós vamos conversar sério, de coisa séria que é criança. Bom, Coisa séria, nós vamos derrubar água aí, ó. Cuidado. Gal, você já explicou, explica um pouquinho a sua carreira, então é o Movimento Mirim. A Movimento Mirim é uma empresa, essa presta serviços. Ela tem serviço de consultoria e a Movimento Mirim, ela surgiu, na verdade, de uma necessidade minha, de reflexões minha a respeito da minha própria prática e da prática de outros profissionais que trabalhavam comigo. Quando eu tive a ideia da Movimento Mirim, na época eu trabalhava como gerente da área infantil da Companhia Atlética, né? Eu trabalhei na companhia por 10 anos e eu tinha uma equipe espetacular de professores, uma equipe assim, muito, muito bacana e muito comprometida com o desenvolvimento infantil. E a gente começou a se questionar, né, justamente por serem professores tão especiais, eram professores que sempre traziam questões assim, olha, por que isso daqui está dando certo? Por que isso não dá certo? Eu sei que isso dá certo na minha aula, mas eu quero entender o porquê. E aí eu fui buscar essa fundamentação. Eu tinha me formado há muitos anos em Educação Física na USP, e eu resolvi voltar para a universidade e buscar essa fundamentação. Então eu comecei a me envolver nessa época com um grupo de estudos. Eu fiquei 3 anos no grupo de estudos de Educação Física Escolar de lá, depois eu fiquei 1 ano e meio no grupo de Habilidades Motoras Básicas, e eu tentava trazer essa informação, né, dos acadêmicos e tentar fundamentar a nossa prática. E daí surgiram, a gente tinha que fazer treinamentos com os professores constantes, né, treinamentos de atualização, e a gente começou um avaliar a aula do outro, a gente começou a ter uma troca muito bacana, eu também participava dessas avaliações, porque eu também dava aula, né, nunca quis parar de dar aula. E aí, então, começou a surgir essa ideia, esse projeto na minha cabeça, enfim, isso foi maturando, até que isso acabou virando minha empresa. Num determinado momento, eu precisei me afastar da companhia para me voltar exclusivamente para o Movimento Mirim. E é muito bacana, porque com o Movimento Mirim, eu tive experiências fantásticas. Então, eu passei por vários clubes, eu passei por várias escolas, por academias,
e aí você entra em contato com outras realidades, né? Isso te forma também, de certa forma, né? Essas trocas são muito interessantes. Então, é muito bacana. E, além disso, tem essas formações. Faço treinamentos de atualização, a gente oferece constantemente esses treinamentos, né? Sempre com esse olhar prático. Então, como que eu pego essa informação que, enfim, que os acadêmicos discutem, que eles trazem para a gente, que os teóricos trazem, e como que isso vira aula? Né? Como é que isso dialoga com a aula? Eu acho que a informação ela só tem sentido se eu consigo traduzir ela de verdade na quadra, na piscina, no tatame, enfim. Né? Então, e para quem está em casa assim, que quer empreender, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né, que muitas vezes as pessoas não sabem empreender e tal. Esse insight, vamos dizer, essa eureka, eu vou montar o Movimento Mirim. Ela surgiu, quando surgiu a ideia até a realização. Quanto tempo demorou? Demorou esses 3 anos? Para essa fase de incubação, assim, né? Demorou 1 ano para sair do papel e para ela de fato acontecer, né? No primeiro ano dela, eu consegui trabalhar no paralelo com a gestão da Companhia Atlética e com a Movimento Mirim, mas chega um momento que aí você precisa, você tem que virar chave. Até pelo tamanho que a coisa toma. Sim, e eu acho que é um momento também de você pensar, poxa, o que eu quero desse projeto, né? Então, já que você empreendeu tanto tempo naquilo, você tem que acreditar naquele sonho, né? Então tem esse momento que você tem que se dedicar exclusivamente a esse projeto. Então, turma, você que está aí acompanhando, aí, demora 1 ano, não é de hoje para amanhã, eu tive lá um momento eureka, nossa, que legal, caiu uma maçã na cabeça, eu já vou sair fazendo a coisa. Demora, tem um processo de 1 ano, tem outras pessoas que a gente ouve aí no mercado, falando sobre empreendedorismo, que falam até 2 anos, né? Então, assim, a Cláudia demorou 1 ano para sair da ideia, da ideação, incubou lá, né? Deve ter matado várias coisas no meio do caminho, vai para cá, porque não é um caminho linear, né? Não, pelo contrário. Eu acho que nada é linear. Se a gente for pensar em desenvolvimento, o desenvolvimento não é linear. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Você dá 4 passos para frente, depois você dá 2 para trás. E esses passos que está dando para trás também são fundamentais, porque você tem que retomar questões que estavam lá atrás. Então, quando você abre um negócio, é assim mesmo que a coisa funciona. Você abre com um projeto inicial e ele se transforma ao longo do percurso. E eu acho que o que vale mesmo é esse percurso, né? A gente tem a ideia de onde a gente quer chegar, mas acho que a jornada ela é muito mais válida do que qualquer coisa. É onde se aprende mesmo. Muito bom, viu, meninos? Não é fácil não, não é fácil não. Então, gente, então não perca, dia 8, 9 e 10 de março, 14º Encontro Nacional de Treinadores de Natação. A Márcia Martins, que esteve aqui com a gente, também vai estar falando. O pessoal do... Esse foi do encontro, 2016. O pessoal do Grêmio Náutico União também vai estar palestrando. Um beijo aqui para as meninas. Um abraço para o Mário aí do Grêmio Náutico União. E, isso, exatamente. Então, ótimos resultados tiveram esse ano na base. E assim, então não perca, dia 8, 9 e 10 de março. Em breve a gente vai dar mais notícias, vão ter vídeos aí do pessoal falando. Né? E a gente vai estar, se Deus quiser, podendo entrevistar todo mundo que vai palestrar lá, para o pessoal. Tomara, são pessoas aí. Isso, nós vamos para. Eu já prometi que nós precisamos ir para Porto Alegre, hein? Pelo menos 2 tem que ir para Porto Alegre, gente. É isso que a gente tem que prometer. Cláudio, me fala uma coisa. Na sua opinião, quais são os grandes desafios que o profissional de educação física tem hoje em dia em relação às crianças? Ixi, agora vai 2 horas. Agora vai 2 horas. Agora vai 2 horas o programa. Agora não tem problema. Pega a pizza. Pega o pessoal da contra-regra, já liga lá em cima. A gente já tem conta. Vocês foram lá na quarta-feira, eu abri conta depois. Abriu conta lá já. Eu acho assim, a gente tem que olhar acho que tem 2 vias. A primeira via é o teu cliente final, que é a criança, né? Então, quem é essa criança que eu estou recebendo? Hoje a gente tem uma questão generalizada de falta de limite, então a gente tem uma educação muito permissiva, isso é geral, isso é em qualquer classe social, você ouve isso de qualquer profissional que trabalha com criança. Então, essa imposição de limites, ela hoje é um desafio da nossa área, isso é fato.
Então, acho que se a gente for pensar em criança, tem essa questão, tem a questão das tecnologias, então, dessa cultura de usar menos o corpo, né? Então, a gente tem que sempre seduzir a criança na nossa aula, enfim, envolvê-la com o movimento. E tem o outro lado, que é o lado do mercado. E aí, é muito interessante, porque dependendo do segmento que você atua, é um desafio. Então, você ouve de professores de escola aonde que mora a grande questão da educação física escolar. O movimento, ele não é o produto final da escola. O produto final da escola, o que o pai quer saber, olha, qual que é a tua classificação no Enem, né? Qual é o tipo de metodologia que vocês usam, é construtivista, é tradicional, enfim. E o movimento, ele não está pautado nessa preocupação do pai. Então, é muito difícil para esse professor se fazer, enfim, respeitar dentro desse espaço. Fazer importante dentro disso. Exatamente, E aí entra uma série de questões, né? A coordenadora que resolveu castigar uma criança e tirou da aula de educação física. E o professor de educação física tem a ver com isso. Então, essa, na verdade, essa é a questão-chave do professor de educação física escolar, né? Claro que tem exceções, mas na sua maioria. Em clube, qual que é o grande desafio? A cada 3 anos ou a cada 4 anos muda a direção do clube e aí muda tudo. Então, você vinha com uma determinada cultura, com um determinado projeto, de uma hora para outra, aquilo se despedaçou, né? E vamos embora, muda toda a tua via aí, né? Em academias, aí você tem, eu acho que o maior desafio do professor de academia de verdade é o mercado pior remunerado desses 3, né? Você tem hoje, assim, a melhor remuneração mora nas escolas, depois o clube e depois a academia. Então, depende muito do profissional que você tem, do tipo de contrato que você fecha com um profissional. Mas, no geral, o ambiente da academia ele é mais leve, ele é mais fácil, porque o negócio final da academia é o movimento, né? Então, você tem, assim, excelentes atendimentos e você tem na academia uma questão muito interessante, você tem uma hierarquia. Então, o teu superior é um cara que entende muito daquilo, que se reporta a outra pessoa. Então, a chance de você crescer profissionalmente, em termos de desenvolvimento técnico mesmo, em academia é muito grande. Então, é muito interessante você percorrer essas 3 alternativas, né? Você não ficar preso em uma só, porque aí você se desenvolve. E você aprende a ter resiliência, né? Que é o que você precisa. Que é uma das grandes habilidades que a gente vai precisar no futuro, em qualquer profissão. Quantos anos já existe o movimento Mirim tá desde 2014. Vai fazer 5 anos agora em fevereiro de 2019. Dentro de todos esses anos, você sentiu algum dessas 3 vertentes, vamos dizer assim, essa está melhor do que aquela, ou não, ou se equilibra no final? Eu acho que no final se equilibra, Marcelinho. Você tem desafios em cada um desses segmentos e cada um deles te dá um bônus, né? Então, eu acho, por exemplo, a formação do professor de academia, ela é muito bacana, de verdade. O cara que começa estagiando em academia, ele tem uma escola, né? Ele não precisa morrer lá dentro, ele pode ter outras atividades paralelas. Mas em termos de desenvolvimento pessoal, de conhecimento profissional, técnico é bárbaro, né? O clube, grande parte dos gestores, eles não estão na ponta, né? Então você tem uma gestão mais administrativa, você tem mais liberdade de atuação, que é muito interessante, se você souber trabalhar, né? Você falando funcionário cru e entrar no clube? Aí, sim, concordo. Você tem um pouco mais de dificuldade. Sim. E em escola tem essa questão que você se reporta, muitas vezes, a pessoas que não são da área, que não são do movimento, e trazem uma série de questionamentos. Tem questões muito particulares na aula de educação física, tem conflitos que são necessários, e que se a criança não viver naquele espaço, ela não vai viver em outro lugar, né? E é através de conflito que a gente se desenvolve. E isso nem sempre é bem visto pela direção da escola. Então, você tem que ter um diálogo muito aberto. Tem escolas que são bárbaras, que têm esse olhar. Mas tem outras escolas que não. A educação física curricular está lá porque está na lei, eu preciso colocar. Então, mas aí voltando aos desafios, eu acho que esse é um outro desafio que a gente tem que vencer.
que é colocar obrigatoriamente a educação física na educação infantil. Olha tudo que ela falou. Isso é basicamente o quê? Educação infantil. Tudo isso que você falou, basicamente, é educação infantil, basicamente. E na educação infantil não é obrigatório. Não é obrigatório. A educação infantil que você tem são professores de sala de aula, e é interessante porque muitos fazem os cursos que eu ofereço. Professores de sala de aula que vêm fazer a formação porque precisa da informação, não se sentem confortáveis. Sim. E no momento da vida, que o corpo é fundamental. Porque a criança pequena, ela está nesse momento de linguagem corporal. Ela acabou de desenvolver a linguagem verbal, é muito recente, então ela usa muito o corpo. E o corpo é fundamental, é o momento que a gente negligencia esse corpo, né? E mesmo os maiorzinhos de 3, 4, 5 anos, que já verbalizam, mas é o que você falou, tem que aprender o lance do conflito, da sociabilização. Tem que aprender isso, que através da educação física é muito mais fácil do que em sala. Sim. E eu preciso ter respeito pela pessoa que está ministrando aquela disciplina. Né? O professor de sala de aula também não está confortável com aquela situação. Né? Então, isso também é um outro problema que a gente tem nas escolas. Para a gente continuar nesse modo de escola, depois a gente vai dar uma outra virada, você acredita que agora com a base nova curricular comum, você acha que o esporte, o movimento, vai ser mais valorizado dentro da instituição escolar, de modo geral? Porque a gente vê que, né, autoconhecimento, respeito, colaboração, para mim, isso se tangibiliza muito através do esporte. Se torna tangível para a criança, mais do que você colocar a criança sentada lá, ou mesmo ela dividindo para fazer uma pizza com o amiguinho Jorge. Né? Fica um pouquinho melhor, né? Imagina o amiguinho Jorge, o amiguinho Luiz, o amiguinho Marcelo. Mas olha, esses conflitos, eles também aparecem em sala de aula. E hoje, claro que é muito difícil você desconstruir um modelo, mas existem uma série de tendências onde a criança tem mais voz dentro da escola. O difícil da escola, de verdade, é que você está com um grupo muito numeroso de alunos. Você tem que dar conta de muito pouco tempo, entregar aquelas crianças e entregar um conteúdo também, né? E gerenciar uma série de conflitos que estão acontecendo lá. Então, claro que é complicado, né? Eu não sei se simplesmente mudando as diretrizes curriculares, claro que é uma primeira medida, mas eu acho que, assim, a gente precisa ocupar o nosso espaço como profissionais. E não são todos os profissionais que ocupam bem esse espaço. Eu acho que o nosso espaço ele só é ocupado se não tem alguém lá ocupando, né? Então, se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, eu acho que esse é o melhor caminho. Quando a gente fala em movimento, a gente tem que observar, e aí a gente tem que ter um olhar muito crítico para as crianças que eu chamo de crianças invisíveis. Aquela criança que te obedece, você deu o comando da aula e ela faz, nem sempre ela está fazendo com prazer, nem sempre ela está aprendendo. A gente sabe que para a criança aprender, para aquela informação chegar de fato na memória de longa duração, nesse percurso tem que acontecer o prazer, ele é fundamental. E se a gente não souber ler essa criança enquanto ela está realizando o movimento, a gente pode não estar acontecendo aprendizagem lá, né? Então, eu acho que se a gente souber ocupar esse espaço e identificar, diagnosticar essas crianças invisíveis, para a gente poder reverter o processo, e de fato aquilo ter significado, aí não tem como tirarem a gente daquele lugar, entendeu? Porque a nossa importância está lá. Você vai ter reclamação de pai, como é que não tem isso no currículo, os alunos vão reclamar, quer dizer, você vai fazer uma falta, né? Vai fazer uma falta, sim. Mas na verdade, a gente tem que estar presente. E existe muito o professor sentado, olha, faz aí, eu estou aqui sentado, olhando, pouco participativo. Sim. Aí, se eu não estou presente, se eu não sou importante, então... Eu acho que, na verdade, a base curricular entrou mais por causa desse último ponto que a Bela falou, entendeu? Eu acho que a base curricular foi pensada não tanto na parte assim, de desenvolvimento da criança, mas mais na parte assim, vamos padronizar para que meio que todos tenham o mesmo desenvolvimento padrão e de educação em todas as escolas, independente de ser públicos ou privados, ou de que todas as pessoas ensinem da mesma forma o conteúdo. Isso vale para todas as disciplinas, né? Então, por isso que eu acho, por isso que é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que a BCN foi feita com esse propósito, imagino eu. Não foi se pensado, imagino eu, no
um desenvolvimento global que é melhor, eu acho. Se você pegar, de verdade, se você ler, aquilo tem muito fundamento. Não, tem. É muito sim, bacana. A questão é aquilo virar prática, sim. né? Virar ação, né? Virar ação, Sim. Porque se você for acessar, enfim, as informações que estão disponíveis lá no MEC, tudo, você, nossa, que coisa bonita, né? Mas eu tava falando Marcelinho, mas no papel é lindo. Sim, no papel é lindo. Mas isso que eu falei, eu acho que eles fizeram isso com a ideia de tentar fazer as férias. Todos têm que fazer isso. Não sei se vai fazer ou não, mas assim, a ideia seria que todos. Exatamente, entendeu? Jorginho, temos alguém aí? Alguma pergunta para a Cláudia? Não, o pessoal está acompanhando aqui. Tá Gildardo Gomes, Fátima Rodrigues, Priscila Ferreira, Rosemi Pereira, Karen Larissa Huga. Isso. Não nos abandone, fique com a gente, por favor. Tá bom? É o último do ano, gente. Você acompanhou a gente 1, 2, 3, meio. Fica aqui com a gente até o final, que vai ser muito legal. Tá certo? Sim, senhor. Vamos lá que o tempo urge. Depois a gente, se der tempo, eu tenho uma pergunta que ficou aqui guardada, mas tudo bem. Queria que você explicasse um pouquinho sobre um dos módulos, né? Vamos só recuperar. Quem entrar lá no site lá do Movimento Mirim, www.movimentomirim.com.br, é isso? Isso. Eu recebo os mails. Eu recebo os mails. Agora vai fazer Aliás, curso, eu né? me frustrei, sabe por quê? Porque teve um curso. Não é saque isso aqui. Não é saque, Léo. Se eu não me engano, tinha 3 módulos, eu acho. No curso você divulgou que acho que eram módulos e eu não ia conseguir ir nas Tá datas. bem aí, Jorge. Aí eu me frustrei, falei, mas bom. eu queria ir. Era 300 alguma coisa. Meu Já só Deus. chega do Não, eu vou. Tá no meu target no curso seu. Já adoro quando você usa essa palavra. Já tá. Faz desde o ano passado, eu tô Esperando a data do Vasco. Criança Você me tá indo bem, assusta tá aqui. indo bem, você tá indo bem, cara. Já foi bem. Bom, a gente vai se encontrar. Vamos lá. Quem entra lá no site, a gente vê que são 8 módulos. 8 ou 9. Agora eu estou na dúvida. 8. Oito. A gente tem assim, quando eu atendo empresas, então os cursos são bem customizados, né? Eu acho importante a gente ter muito respeito pela realidade local. Então a gente chega, a gente entende qual que é a realidade daquela empresa, qual que é o trabalho que é feito lá, e a ideia é potencializar aquele trabalho, é fazer uma parceria com a equipe de profissionais que estão lá. Eu acho muito importante a gente ter esse respeito pelas pessoas que estão lá, porque aí esse trabalho parceiro ele flui muito bem. Além dessa consultoria, desse trabalho de consultoria, aí tem a formação, são 8 módulos, são 8 cursos. A gente tem um curso de desenvolvimento, um curso de aprendizagem, um curso de envolvimento, um que fala mais de ensino, um que fala de avaliação, um que fala de planejamento, e esse que eu acho que você quer perguntar. Esse aqui eu estou louco! De relação parental. Relação parental. Jorge, você adora essa relação. Não, eu queria saber como é que esse módulo se chama relação parental em si. Você adora, não adora? Bonito, né? Bonito, né? Paz. Paz. Parental, legal. Parental. Explica pro povo de casa que ele sabe o que é relação parental. Não, explica que já tem. Olha, gente. Vamos lá. Explica, depois falar. Então, gente, assim, olha, primeiro, quando a gente atende criança, claro que a gente tem que entender muito de criança. Mas essa relação entre a empresa que a gente está atendendo essa criança e a criança, a gente tem um mediador aí que é o pai, né? Isso. E normalmente, olha lá, tá vendo? Toda professora fala isso. Não, nem me fala. Eu adoro a criança, mas o problema é o pai. Você vai ganhar mais creme no final do ano. Fica tranquilo. Pri, separa os cremes hoje, Pri. Deixa pagar os presentes aí, é por isso que tá triste. Você vai ganhar, nosso amigo oculto. Então, eu acho que é importante a gente também acolher essa pessoa, né? Também acolher esses responsáveis. Porque, de verdade, gente, ele quer o melhor pro filho dele, né? Ele não quer o pior pro filho dele. E ele te julga? Sim, ele te julga porque ele não tem informação. Verdade. Porque ele não é uma pessoa com formação em psicologia, em educação física, em pedagogia, ele não tem informação. Então, ele vem com um julgamento a seu respeito. Se a gente souber lidar com esses pais, a gente vai criar uma parceria com eles muito bacana. E eles viram grandes parceiros quando eles recebem informação. A questão é que a gente julga e não passa a informação. Então, assim, nossa, tem exemplos tão clássicos.
Você pega um pai na beira de uma piscina e na hora que você está começando a ensinar sobrevivência para uma criança, que é um momento super bacana, mas que é angustiante para quem está vendo, para quem não é da área, olha aquilo e fala, essa criança vai ser afogada, né? E não é, a gente é professor, é um momento muito legal, é um momento que ela está autônoma, né? Se você não esclarecer para essa pessoa o que aquilo está acontecendo, ela vai achar que o filho dela está morrendo lá, né? Então a gente tem que antecipar, a gente tem que passar essas informações. Acabou a aula, olha, papai hoje foi muito legal. Hoje ele engoliu um pouquinho de água, você viu, mas ele foi tão corajoso. E acabou a história, né? A informação chegou, você não precisa fazer um relatório enorme. Às vezes é uma frase, é você encontrar no corredor da escola, da academia, enfim. Olha, seu filho está muito bacana. Dá um feedback, uma coisa pequena. Traça planos, né? Traça o próximo passo. E você aproximou, né? Então a gente fala muito disso. A gente apresenta quem que é esse cliente, qual que é o perfil do cliente, quais são os tipos de relações que podem ser estabelecidas entre pais e filhos, como que isso vira comportamento, que criança é essa que você recebe, qual que é a origem desse vínculo afetivo. Então, dependendo do tipo de vínculo que é estabelecido entre pais e filhos, é um comportamento que é esperado na tua aula. A gente traz todas essas questões e a gente trabalha muito com a questão da empatia, né? Então, a gente tem que ser mais empático com esses pais também. Então, são 8 horas, assim, de uma catástrofe total, só com pai, nesse módulo. Viu? Pri, foi para você essa pergunta, Priscila? Foi para Priscila essa pergunta. Mas é aquele negócio também, né? É o ditado, né? Amor e ódio do lado a lado. Tá lá. Porque assim, quando o pai confia em você também, pô, aí você vira o rei da coca preta, né? O cara te libera, o cara te coloca no... Quando você vira pai, quando você vira mãe, aí você fala, gente... Né? Porque você muda o personagem. Você muda o personagem, porque na verdade, de repente, você se vê crítico com o professor do seu filho. Eu tô igual. Eu passei por isso, isso. Que eu não queria perto de mim, né? Então, você começa a entender melhor essa turma. Cláudio, fala pra gente qual a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças, já que a gente está falando com os pais, né? Porque muitas vezes a gente vê que o pai fala, mas meu filho está brincando na quadra, está brincando na piscina. Qual a importância do brincar, né? Porque... A gente tem, assim, se a gente vai falar de brincar, a gente tem que pensar, primeiro, no brincar espontâneo. Né? O que é brincar espontâneo? Aquele brincar fora da situação de aula, que a criança brinca sozinha. Esse brincar espontâneo é fundamental. Uma das características super importantes do brincar espontâneo é que a criança começa a desenvolver a abstração a partir do brincar espontâneo. Então, por exemplo, ela está com um cabo de vassoura e ela está se relacionando com um cavalo, não com um cabo de vassoura. Né? Ela está brincando de cavalo. Então, é exercício de abstrair. Porque a criança pequena, ela ainda não abstrai, né? É uma capacidade que ela vai adquirindo ao longo da infância e aquilo está consolidado em torno de 6, 7 anos, mais ou menos. Então, tem essa questão, tem a questão da criança se expor mais na hora que ela brinca de forma espontânea, então tem essa questão do desenvolvimento motor. No brincar, quando a criança brinca, ela coloca para fora todas as angústias dela. Então, ela verbaliza. Se você observar uma criança brincando, né, se você for um bom observador, tudo que ela fala é aquilo que ela está sentindo, e são situações vividas por ela. Ela aprende a representar papéis. Então, esse brincar espontâneo é fundamental. Na nossa aula, a gente não usa brincar espontâneo. A gente usa um brincar dirigido, né? Então, a gente vai usar essa ludicidade a nosso favor. E por que a gente faz isso? Porque o brincar é a linguagem da criança. Então, eu preciso brincar com essa criança para dar significado para aquilo, né? Então, é o caminho, eu estou encurtando a distância entre eu e ela, enfim, é o caminho que é possível para aquela informação chegar. A gente, às vezes, erra, porque quando a criança faz lá os seus 7, 8 anos, sei lá, a gente tira o brincar da aula. A gente fala, agora ela já tem pensamento lógico, então eu tirei o brincar da aula. E a hora que a gente começa a perder criança, né? A hora que a gente, sim... você começa a ter menos alunos na tua aula. Verdade. Porque o brincar ele é importante para sempre, para o resto da vida. Então, essas dinâmicas elas têm que permanecer na nossa aula. A diferença é que a gente usa o brincar como um meio para chegar no fim, que é uma melhor qualidade de movimento. Né? Então, é uma estratégia. A gente não pode usar o brincar pelo brincar, porque o brincar pelo brincar aí seria um trabalho de recreação e não um trabalho de educação motora. Muito bom, muito bom. Jorginho, eu acho que alguns pais têm que ouvir isso daí, viu?
Pega o link depois manda pra ele. Eu vou fazer isso. A gente edita essa parte. Essa parte tem que ser bem editada e mandar para os pais. A gente recomenda. Isso. Não, escuta. Vê isso aqui. Pílulas de sabedoria. Isso, Marcelinho. É disso que eu tô falando. Estou me envelopando já. Boa. É disso que eu tô falando. Para quem está nos acompanhando, já tem data dos cursos para o ano que vem? Gente, não. Não. Ainda não. Calma. Tem chance ainda de você Não, mas eu tô de olho, eu falei, eu tô cadastrado lá, eu olho, eu acompanho. Eu vou. Eu acompanho, eu vou. Sabe o que acontece? Eu Quero espero muito sair esse calendário de, por exemplo, tem o encontro técnico, tem INAT, né? Então, eu espero sair esse calendário para poder. Então, essas datas vão estar disponíveis em janeiro já e já está tudo fechadinho. Muito bem. Mas eu também recebo. www.movimentomirim.com.br. Isso. Cadastrar, né? Quando é bom, a gente vai atrás, né? Coloca aí pro pessoal. São mais de 1.000 profissionais já com formação do movimento. Mais de 1.000 profissionais. Eu já namorei uns 2 ou 3 seus, mas eu não consegui. Você podia Não, ser 1.001. não, tá vendo? Você namorou o curso ou algum desses 1.000 e poucos? Não, você é louco? Não. Tô perguntando aqui. Não Sei. Não, namorei curso. Eu olhava a data, Manda o Vitor editar essa parte, tá? Essa parte do YouTube. aí eu broxava pra mim, aí não Essa dava. parte de namorar, pô, A gente vai ficava chegar lá. sem. Não, eu vou. Prometo que eu vou. explico. É uma meta minha, eu quero participar. Então, tá bom. Eu quero participar. Muito pode escutar essa parte. Um silêncio. Você viu? Você viu Não, agora? denegrir a minha imagem ao vivo. Não, que isso. Nunca. Jamais. Jamais coloco vocês em alguma fria. Tá? Jamais. Não acredita nisso, não. Cláudio, antes que o pessoal comece a falar mal de mim aqui, meus companheiros, crianças, tecnologia e atividade física. Nossa. Crianças, tecnologia, que assim, o Jorjão ama. O Jorjão aí é do FIFA, no 2K, da NBA. O Jorjão ele tem uma paixão assim, né, por esportes, que é fundamental. Isso aqui é bom, dá uma coisa. É isso. Não, tudo que eu falei isso é mentira. O Jorjão não gosta. O Jorjão não gosta, ele fica nervoso. Gente, crianças, tecnologia e atividade física. Como equacionar essas variáveis aí? Então, gente, assim, a tecnologia veio para ficar, né? A E gente veio para ajudar. veio para ajudar Veio para também. ajudar. É, Veio para ajudar. a gente tem hoje uma ferramenta de comunicação maravilhosa, né? A gente não estaria aqui se não fosse a tecnologia. Verdade. Esse momento aqui não existir. A questão é assim, eu acho que a criança ela tem que ter bons modelos. Esses bons modelos, eles são construídos desde sempre. Então, não tem como eu pedir para o meu filho sair um pouco do celular para conversar comigo se eu não saio do celular. Eu não olho mais no olho dele, né? Então, eu acho assim, tem um momento, sim, que ele vai jogar o PlayStation dele, vai usar o WhatsApp, ok. Mas vai ter um momento que ele vai praticar esportes. E ele só vai praticar esportes se ele perceber que na casa dele esse é um valor importante. Caso contrário, não. É muito fácil eu pegar meu filho, colocar no Uber com a babá, né? Mando pro clube, e aí ele volta. Qual é o modelo que ele tem em casa? Ele não vai praticar, isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar. Eu acho que essa construção, enfim, o buraco é mais embaixo, sabe? A questão tá. E assim, vai ter um momento do dia dele que ele, que ele vai. E uma outra coisa também que não cabe, né? Você misturar um assunto com o outro. Então, você não foi na natação, então de castigo você está sem videogame. Pera. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, esse aqui é o sacrifício que eu tenho que fazer para eu poder. Não é por aí. Se evidencia até que o videogame dá mais prazer do que a natação. Exatamente. E são questões que a gente ouve, né? A gente também ouve. Eu acho que não tem que ter essa moeda de troca. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem que ter o seu tempo, sim, de fazer esporte. Isso tem que estar na tua rotina. No final de semana você tem que sair com teu filho, ir para o parque com ele, vai pedalar com ele, vai jogar bola com ele, larga o celular e cuida, né? Usa esses momentos para o teu filho, aí ele vai ter bons modelos. O duro é quando o pai vai ver o filho fazer a aula e olha fica aqui no celular. Aí o moleque faz um negócio legal, ele fala: você viu, pai? Vi.
Eu falo, se eu sou professor, eu já falei muito para os pais. É mentira, ele não viu nada. Ele estava no celular. Ah, verdade. Eu falo, sai do celular, você veio aqui para ver seu filho. Ou dorme. Aí Sabe tem o a que eu faço no dorme. celular, né, com a questão da tecnologia? Tem alguns alunos particulares que eu atendo e eu costumo fazer isso. Dependendo do que eles estão fazendo, algum desafio que eles conseguirem, a gente filma e eu mando para o WhatsApp deles. É um barato, porque aí até a próxima aula aquilo virou assunto, entendeu? Então é usar a tecnologia a teu favor. Sim, veio para ajudar. Muito bom, muito bom. Meninos, alguma pergunta, algum comentário aí? Não, segue. Segue aqui? Segue que o papo tá interessante. A gente chegou na parte que nessas partes eu gosto. Fala em tecnologia, o Jorjão, ele se derrete, olha uma coisa terrível. Cláudio, na sua opinião, o que os pais que desejam colocar os seus filhos agora, né? Agora é muito comum. Chega o verão, chega aquele mês que o salsicha adora, que é fevereiro, né? Crianças novas, né? Piscina vazia, né? Tranquilidade, a paz que reina na academia. Isso, exatamente. Qual o recado que a gente dá para os pais que querem colocar as crianças? Quais os cuidados? O que ele tem que escolher? Porque hoje a gente tem várias opções. Sim. Muito bom. E bom existe essa concorrência. Sim. Né? Mas o que os pais precisam levar em consideração na hora de efetuar uma matrícula? Então, eu acho que são duas questões. Primeiro é a segurança, né? Essa é um ponto pacífico, assim, eu tenho que encontrar um lugar seguro, um ambiente seguro. E a outra é assim, é verificar se existe muita rotatividade dos profissionais daquela instituição. Porque se existe, a metodologia não é da instituição, é do profissional. E de verdade, esse cara, ele nem conseguiu se adaptar àquele ambiente ainda, quer dizer, ele vai colocar o que... a forma como ele trabalha, mas não existe uma cultura nessa instituição, assim, não tem uma metodologia instaurada lá. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Eu preciso entender de onde eu saio, para onde eu vou, e esse fio condutor é a instituição que vai me passar, né? Ela tem que ter uma cara. Então, e você tem, né? Muitos lugares onde a rotatividade é muito alta. O teu filho, ele começou a criar vínculo com uma determinada pessoa, aí já troca, aí depois troca de novo, aí depois troca de novo. E a gente sabe da importância disso, né? Então, eu acho que essas duas questões são importantes. Claro que, assim, se certificar de que aqueles profissionais são gabaritados, mas nem sempre é fácil, né? Para a pessoa ter essa informação antes, né? Não é sempre que ela tem, né? Se for possível, enfim, assistir uma aula, seria muito interessante. Mas... Segurança e rotatividade da equipe. Então, também, agora, para o outro prisma, para o empreendedor, né, para o proprietário da academia, enfim, da instituição, também serão 2 pontos de vendas para ele muito importantes. Sim. Ele tentar passar isso na hora da venda, que existe segurança e não existe uma rotatividade de professores, existe professores há X tempos lá. Quando a gente vai, né, quando a gente é gestor, a gente vai conversar com quantos, né, prospects que a gente atende, quando a gente é gestor, é a primeira pergunta dos pais, né? Então, assim, quantas crianças são atendidas por professor? Isso é básico, gente. Isso, assim, 90% das vezes eles querem saber como que funciona essa história, né? E é importante que a gente, até para a gente se diferenciar, olha, existe um cuidado aqui nesse sentido, né? Isso não vale só para piscina, não. Isso vale para quadra também, porque para uma criança escapar, para acontecer alguma coisa que você não vê, é muito fácil, né? A gente está trabalhando com movimento. Então, eu acho que são valores, assim, inegociáveis. Valores inegociáveis. Valores inegociáveis. Isso é muito importante. Eu acho que essa palavra, né, valores negociáveis, é uma coisa fundamental, né? A gente saber o que a gente não pode negociar. Né? Isso é uma coisa importante. Tá tudo bem aí, menino? Tá me zoando, ontem, vamos junto. Essa semana esse programa tinha que ser só sério. Só que eu tô superlotando a nossa piscina. Não, mas tá tudo sob controle, cara. Ninguém reclamou ainda, ninguém cancelou o plano. Tô colocando mais alunos. Parabéns. Isso não é comissão, eu sou um promotor. Sou um gênio da natação, Eu sei. uma referência mundial da natação. Veremos a festa, mas eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Por isso que você está nessa bancada aqui ao lado
de Jorge Carlos. Jorge Carlos não aceita qualquer do lado, não. É enjoado, menino, viu? Enjoado. Eu vi, mandou Petróleo. Semana que vem fala isso. Semana que vem fala isso. Vou pôr o Petróleo semana que vem do lado dele. Não, aí não. Vamos colocar frente a frente. Esse era o Feng Shui inicial do programa, sempre foi. Sempre foi. Só foi quebrado em Londres. E olha o que deu. Melhor não falar. Vamos lá. Cláudio, na sua opinião, a perguntinha de 1 milhão aqui que a gente sempre faz para as pessoas que estão aqui. E vem, pergunta de 1 milhão. Não, mas é uma pergunta de 1 milhão séria. Mas já estava dando praxe nosso aqui. Na sua opinião, como é que a gente faz para aumentar o número de praticantes de atividade física, independente do esporte, assim, atividade física? Eu acho que assim, o segredo de verdade, se a gente for pensar como professor, está nessas crianças invisíveis. Eu acho que... Porque sabe o que acontece? A criança que não gosta, ela te dá um pacote de presente, ela chora, ela berra, ela te apresenta a recusa, e a gente percebe ela, porque ela está incomodando. Então, como a gente percebe, a gente sabe reverter. E aí a gente atua. A criança que gosta muito, ela, enfim, ela está feliz da vida, ela vai continuar. Agora, você vai pegar nesse miolo 40% mais ou menos de criança na tua aula. Eu pode ter certeza que é esse número mesmo, porque a gente fez um trabalho nesse sentido. Vocês já conseguiram chegar nesse denominador. A gente chegou, teve uma vez, a gente fez um trabalho muito bacana com alguns professores de se observar, né? Tá. A criança, ela sinaliza quando ela não está envolvida na aula. Tem alguns sinais que ela traz para você. Então, o tônus muscular, a prontidão. Então, você fala 1, 2 e a criança está super envolvida já, né? Ela já vai antes, né? As expressões faciais, as expressões verbais. Tudo isso ela mostra para você. Então, se você é um bom leitor de corpo, né, um bom leitor de criança, você identifica se existe ou não envolvimento. E a gente começou a observar nessas aulas que em torno de 40% mais ou menos daquele grupo obedecia. Então, sabe aquele aluno que você fala, ele é tão bonzinho, ele é muito bonzinho. O aluno muito bonzinho, gente, é o aluno que não verbaliza, é o aluno que não está envolvido. Então, não tem uma aprendizagem em curso acontecendo lá. O que tem? Tem uma repetição de um movimento e quando a aula acaba, ele nem sabe o que ele aprendeu. Ele é incapaz de reproduzir aquilo na aula seguinte. E esse aluno, ele está em todas as aulas. A grande questão é assim, se a gente sabe identificar quem é essa criança. Tem um dos módulos dessa formação, a gente chama de envolvimento, motivação e aprendizagem, é o nome do curso. A gente fala só sobre essa criança, né? A gente aprende a ler essa criança, a identificar, porque na hora que você identifica, você reverte. Agora, a questão é você perceber que isso está acontecendo na sua aula. Esses 40% desse grupo, então, é aquele grupo que não vai renovar, é aquele grupo que a criança não vai, só vai ficar lá quando o pai quiser. Ela não pede para voltar. Não pede para voltar. É aquela criança que você corrigiu uma aula, na aula seguinte ela volta com os mesmos erros, na outra aula com os mesmos... Ela não aprendeu. Então, a gente tem que reverter isso, tem que mudar a dinâmica daquela aula. E, às vezes, é uma bobeira que você tem que fazer para mudar. Sabe? É um detalhe. Assim, são questões que, quando você vai identificar mesmo aquela aula, quando você experimenta filmar a tua aula, você fala, gente, tá aqui o erro. Era isso aqui só que eu precisava mudar, né? Aquele de toquinho amarelo que está fazendo aquele comportamento. Então, é esse meu foco. É esse meu foco, exatamente. E o que a gente faz? A gente foca na recusa, na criança que não quer, ou a gente foca na criança muito feliz. E os bonzinhos estão no meio do caminho e segue o fluxo aí, né? Então, se a gente garantir que as crianças que estão na nossa aula estão de fato envolvidas, elas retornam, sabe? E aí você garante essa participação maior. Muito bom. Não é sacanagem, por favor. O senhor já fale aí para os seus fãs aí, tá? Não é, por favor, tá? Mas vamos tentar lembrar. Você lembra, acho que nós estávamos caminhando lá de um passeio para outro lá em Londres, e eu falei para você de uma chamada emocional. Você lembra? Foi. Então, por favor. Eu te sacaneando. Foi em Londres. Foi isso. Foi em Londres. Não, toda hora você dá risada aqui, quando eu falo Londres. Não sei. Enfim. Esquece Londres. Uh, Hoje não.
Você acredita que talvez mais importante do que a chamada tradicional seria a gente fazer uma chamada emocional da criança? Como que seria? Seria a gente identificar esse bonzinho. Ah, sim. Seria Sim, você está falando... a reação que ela sai da piscina ou a reação que ela apresenta durante a aula, a gente conseguir de alguma forma identificar ela, seja por carinho, seja por número, não sei, bolinha, enfim. Mas não, é aquele aluno. Porque o aluno que não vem, a gente já sabe que ele pode ser um que vai estar trocando a gente ou a atividade por outra coisa. Mas aquele aluno que vem, o professor teria que ter aquele raio-x. Deixa eu ver como foi a Cláudia hoje. Deixa eu ver como foi o Salsicha hoje. Eu acho que a gente tem que se comprometer, quando termina a aula, de garantir que você viu 100% dos seus alunos. Você observou 100% deles. Tem algumas coisas, gente, assim, que é uma coisa que cai em envolvimento, detona a tua aula e a gente não percebe fila. Todo professor de educação física adora essa estratégia de fila. Então você faz uma fila e você acha que a tua aula está ao máximo. Por que você acha que a tua aula está ao máximo? Porque você está olhando para quem está fazendo. E o teu olhar, o teu foco está em quem está executando. Você não está olhando para o último da fila, que estava com um movimento super alto, e na hora que ele foi para o último, com uma espera de 10 minutos para fazer alguma coisa, já era, você acabou com o movimento dele. Então, desconstrói isso. Desconstrói a fila, né? Cria uma estratégia de aula onde, olha, nessa estação, aqui, sei lá, faz um circuito, nessa estação a minha presença é necessária, mas aqui na outra ele vai só fazer panquequinha, rolamento, alguma coisa assim, mas ele vai estar em atividade. A fila é importante porque a criança aprende a esperar, mas ela tem um tempo. E esse tempo é muito curto, e a gente está falando de um tempinho de 1 minuto, No 1 minuto máximo e meio. 2 ou 3 crianças na frente já basta. Exatamente. E a gente às vezes faz fila com 20 crianças, né? E aí você matou a tua aula lá. Toda a experiência que a criança teve quando ela fez, na verdade você desconstruiu no momento da espera. Então tem algumas questões assim que são importantes. E a gente observar cada uma das crianças, olha, se certifica quando acaba a tua aula, você viu todos, né? E como é que foi o envolvimento de cada um na aula. Muito bom! Muito bom! A famosa roda no começo e roda no final, para conversar. Tá vendo aí? Muito bem, muito bem. Senhores, você é o chato, né? 21 horas, 23 minutos. Não muda. Essa é a sua oportunidade. Tem coisa que não muda, né, mano? Tem coisa que não muda. Eu falei hoje. Então, tá vendo? Ele é o juiz, ele é o aluninho que ninguém dá nada pra ele. Eu faço isso porque senão o chinelo corre quando você chega em casa, vocês dois se comentam. Vocês dois, né? A Márcia Martins comentou aqui, ó, a importância que o professor tem em observar. Ela falando do assunto. E é mesmo. E eu acho que é difícil. Você pega uma aula de criança de 3 anos a 6 anos, com 15, 16, e você sozinho é complicado. Se você não tiver essa sacada de ter essa visão de que todos estão participando, o moleque não volta mais. Por que o moleque não vem? O professor não falou nada comigo, o professor meu tio não me deu atenção. Mas a gente tem que pensar também o que é possível, né, gente? Porque tem um mundo ideal e um mundo possível. Se a gente tem um número muito grande de crianças, aí também a gente vai morrer de depressão quando acabar a aula, se eu for pensar em cada um deles como é que foi o comportamento, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. É viável, né? Enfim, essa forma como eu estou trabalhando, ela é viável, dá para fazer isso? Porque outro dia, acho que semana retrasada, eu estava dando um curso e a gente estava comentando a respeito da realidade de cada um, enfim, era um curso para uma turma de piscina, né? E aí uma das meninas comentou que ela sozinha, com uma turma de 3 anos, com 12 crianças dentro da piscina. Não, tem como. E crianças que não têm autonomia aquática ainda sem plataforma, você fala, para, né? Então, assim, tudo que eu falei até agora no curso, esquece. Bota uma mão em cada criança e reza. Porque a bomba tá lá, gente. A bomba, ela tá amada. Então, a gente também tem que pensar, né? Quais são as condições. É possível, não é possível? Volta ao que você falou, aplicabilidade, né? Sim. Aplicar o que aprendeu aí, né? Exatamente.
você conhecendo aí vários cenários, eu falei que ia acabar o programa. Não, continua. Sério. Meu Deus do céu. Eu respondi o chinelado bipolar aqui, vou te falar. Você passando por todos esses cenários nos últimos 5, 6 anos, mais de 1.000 pessoas formadas já aí, que passaram pela metodologia da Movimento Mirim. Você vê que os cenários que hoje os professores estão encontrando está melhorando a cada ano, ou ainda a gente está meio estagnado, está naquele passo tartaruga? Gente, os problemas assim não mudam muito, não. O que eu observo, isso é espetacular, né? O professor de educação física, ele é um cara criativo, ele é um cara que, de verdade mesmo, é um cara muito talentoso, né? Então, quando você junta uma turma, vocês passaram várias fotos, enfim, é uma delícia esses cursos, porque grande parte deles as pessoas nos conhecem, então tem muita troca, é muito bom, né? Mas, assim, questão estrutural é difícil, não é fácil. Eu acho a realidade de cada um. A realidade de cada um. Você tem de tudo. Você tem realidades onde, assim, impera a violência, né? Então, você atende professores de ONG, principalmente. Então, são outras questões que eles trazem. É um desafio enorme, né? E é um cara que tem muito talento, sabe? Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Você fala, nossa, o pessoal realmente é de tirar o chapéu, o que eles fazem. Aliás, isso é uma pergunta boa. A gente já vem falando em alguns programas sobre a formação, né, das faculdades de educação física. Sim. Através dos cursos, você está sentindo que a formação, os jovens que estão chegando, como é que está o perfil desses jovens? Eu acho assim, por exemplo, a turma que é estagiária ainda, né? É uma pessoa que ainda não conhece muito você já é recém-formado, a pergunta. Não para estagiário, mas... Porque como é que a gente constrói, né, a nossa história? É com experiência e é com informação. Esse cara é um cara inexperiente ainda. Então, ainda tem... As questões que ele traz ainda são questões que o professor que está um pouco mais gabaritado, ele não traz, porque ele já resolveu esses assuntos, sabe? Essas soluções ele já tem prontas, né? Isso é normal, né? Eu não acho que na cadeira da faculdade que a gente vai resolver essas questões estruturais. É na prática, é na experiência, isso não tem jeito, né? Em relação aos cursos de formação, aí você tem de tudo. Né? Você tem algumas universidades que priorizam muito a questão da pesquisa, então essa área acadêmica, e aí você tem professores pouco práticos e muito questionadores, muito cri-cris. Então é engraçado, eles chegam numa aula para questionar, sabe aquele cara que é o crítico? E ele não está falando, pede embasamento depois. E ainda pede embasamento depois. Vem fazer. Mas pera, onde você viu isso? Aí, né? Eu vi na prática, né? Aí você tem outras universidades que focam muito na prática e você tem aquelas com enganação total, que não tem nada, de verdade, que não forma nada, né? Que te dá um diploma no final. Eu perguntei o que já alguns programas a gente vem comentando sobre isso, né? Já vem comentando com alguns convidados sobre esse tema. Sim. Eu vejo que algumas faculdades estão querendo mudar a grade curricular. Eu acho que isso é um bom sinal. Pelo menos para mim, que vou lá e pesquiso, eu vejo um bom sinal. Não sei se realmente não existe aquela eficácia, né? Se são 70 alunos com coitado um professor na faculdade, eu sei, em alguns casos tem isso, né? E aí acaba o curso com 20 alunos, né? Então, assim, mas eu acho que assim, existe espaço para todo mundo, existe espaço para o acadêmico, existe espaço para o cara que vai fazer o trabalho na cidade pequena dele, ele não precisa sair da cidade pequena dele, ele pode sim trabalhar lá na cidade pequena dele, né? A gente tem que elogiar algumas instituições como o SESI. O SESI muitas vezes pega o seu e pergunta, mas na minha cidade não tem natação. Não tem, porque eles identificaram que lá naquela região a natação vai ser em outra cidade, mas eles criam um polo de handball. Então, assim, isso é muito bacana. Muito legal. Muito bacana. Então, essa identificação de você criando essa estrutura de trabalhar com polos, que é o caso do modelo do SESI. Agora, você pode abrir outras escolas, né? Escolas de esporte que estão abrindo em Pernambuco, em Sergipe, enfim. Tratem desse movimento. E isso é muito importante. Né? É muito legal. E ter esse diálogo, né, entre a teoria e a prática, acho que é fundamental, né? Tanto prático, embasar a sua prática, quanto teórico, enxergar naquilo que ele está desenvolvendo, naquela pesquisa que ele está construindo,
um olhar prático, né? Um fim, olha, isso aqui vai chegar onde, né? Para a gente também ter esse olhar crítico, mas crítico, enfim, que dialogue com a prática, né? O crítico pelo crítico, aí a gente vomita, né? A gente não quer, né? Não, a gente não quer, pelo amor de Deus. E eu acho que também, né, você que é jovem, né, a gente precisa também levar isso, e só com o tempo, só com as cicatrizes, né, que a própria vida vai dar, vai gerar essa maturidade. Guerra, é isso mesmo, né? Então, mas assim, eu acho que ter um projeto de vida, né? O que eu quero. Sim, né? precisa ser alcançado. Eu quero mudar a vida desse determinado segmento, né? Aonde a gente quer chegar. Ele vai estudar e vai querer sair já com essa ideia. trabalhar só com a terceira idade. Né? Então, assim, eu acho que são esses. É por isso que eu perguntei, porque assim, eu acho que a gente comentou até na semana passada, isso, a formação da faculdade, ela está congelada e a nossa sociedade mudou muito. Sacou? Então, assim, a gente está formando pessoas para trabalhar com uma comunidade, uma sociedade que, entre aspas, já não existe mais. E falta isso, falta a faculdade falar assim para o cara, brother, aonde você quer chegar? Sendo professor de educação física. Você quer ser pesquisador, você quer ser um personal trainer de sucesso, você quer ser um coordenador, você quer ser um gerente, você quer ter o seu box de crossfit, você quer ter sua academia. Cara, você tem que traçar metas, você tem que ter onde você quer chegar. E você não vê isso acontecer, então, entendeu? Mas não tem, mas isso não é só na educação física. Na verdade, a pesquisa, a velocidade da pesquisa não é a velocidade da prática. E é assim mesmo que as coisas funcionam. Né? A pesquisa, a prática, ela vai estar sempre, o mercado vai estar sempre gritando, olha, eu estou aqui, e a pesquisa vai correr atrás. Isso é em todas as áreas, isso não é só na nossa, né? E a gente tem hoje uma graduação que te permite uma diversidade muito legal. Então, se a gente for pensar na nossa história aqui, como profissionais, a gente já percorreu tanta coisa. Sim. Eu já trabalhei com competitivo, já trabalhei com formativo, já trabalhei com gestão, já trabalhei com deficiência intelectual. E isso é muito bacana, porque é isso que vai construir quem a gente é. E as experiências, elas vão se somando, sabe? Você não precisa eliminar. Uma coisa não elimina a outra, pelo contrário, elas vão se complementando. Você adquiriu aquele conhecimento, vai ficar fazendo com você, exatamente. exatamente. Você entrega em outra situação, sim. Então eu acho que é bacana. É normal mesmo, né? Acho que... Não, a gente vai continuar até as 11 hoje, mas assim, não tem problema nenhum, avisa aí. Avisa a Mas assim... Tá vendo lá? É pior que não, porque a minha filha está dormindo, Mas assim, vai fazer um pouco difícil. A gente continua só com mais uma pergunta, por juro que a hoje avisa em casa, avisa o Fábio, avisa a criançada, gente, não, a mãe tá aqui. Porque é a paixão, né? A gente esqueceu. É que o currículo dela é papiros, assim, É o que eu falei, né? Aqui. Você ainda tem saudade do... Eu vou falar do nome antigo da modalidade, nado sincronizado? Gente, olha, quer saber como bater a saudade de nado sincronizado? Competindo. Foi uma competição. Complete natação. O Marcelinho está falando, ninguém sabe, né? Exato. O nado sincronizado, eu fui técnica de nado sincronizado do Paineiras do Morumbi, mas isso... Alguns anos atrás. Gente, eu tinha anos 18, 19 anos, ontem, 3 anos, gente. E aí depois eu trabalhei com nado formativo, então quando eu gente coordenei lá a competition, eu tinha, antes da companhia atlética, eu coordenei a competition, trabalhei 10 anos na academia competition, e lá a gente colocou o nado sincronizado na companhia atlética também. Mas o ano passado, o ano retrasado, aconteceu uma situação espetacular. Tinha uma atleta minha do Paineiras, imagina, hoje ela está com mais de 30 anos, mas ela foi minha atleta no Paineiras, foi campeã sul-americana, campeã brasileira, a Camila Lazzarini, uma menina muito querida, uma atleta muito querida. E há 2 anos atrás, ela me reencontrou, me procurou no Facebook, me achou, e ela estava com um projeto lindíssimo, a Camila hoje é fisioterapeuta, e ela criou uma ONG de nado sincronizado para deficientes físicos e intelectuais. E quando ela criou essa ONG chama Inspara, ela entrou em contato comigo pedindo para que eu desse treino para esses atletas. E foi espetacular. Espetacular. Você colocar uma criança com síndrome de Down de ponta cabeça na água, aprendendo a se equilibrar. Foi assim, muito, muito bacana. Foi um trabalho espetacular. Eu fiquei com ela durante 1 ano, aí realmente
questão de agenda, eu não tinha mais como, né? Essas atletas hoje, elas competem, participam de campeonatos internacionais, é muito, muito legal. Esse é um projeto lindo que a Camila fez, também Inspara. E aí eu matei a saudade do nada desse jeito. E olha, né, a gente sempre falou, e a gente sempre falou desse programa de conexão, né? Então, assim, você entrou aqui e falou, olha, conectar as pessoas. Você conhece a Márcia Martins, ela está aí vendo o programa. Depois corre no Facebook dela, que ela colocou uma foto, acho que 2 semanas atrás, que ela veio aqui, acho que faz 3 semanas, eu acho, 2 semanas. Foi logo depois do programa, ela colocou aqui, e ela comentou aqui, que ela foi na Escola Paulista de Medicina, eles fizeram avaliação na equipe de nado sincronizado com síndrome de Down, que ia para um campeonato internacional. Então, talvez... Pode ser, porque... Você falando agora... Eventualmente, a gente treinava na piscina da Atlética da Paulista, não era sempre. Certo. Mas pode ser esse grupo, sim. Vocês estão falando de conexão, o Indiane... imagina, o primeiro encontro técnico que eu participei, que ele me convidou sem saber quem eu era e sem ele tinha visto no Movimento Mirim. E quando a gente se encontrou lá, a gente nadou junto no Pinheiros durante muitos anos. Então era você, né? Esse mundo é louco, cara. Acaba encontrando, né? O mundo é pequeno mesmo, né? A Márcia falou que essa ONG é fantástica. Elas passam no ambulatório desde NECO semana passada. São campeãs na Argentina. Bacana. Beijo, Márcia. Olha lá, viu? A gente vai conectando os assuntos. Aê, que bacana. Interessante. Muito bom. Antes que eu apanhe semana que vem na sua casa... Não, fica tranquilo. Você não vai entrar. Fica tranquilo. Pior que o perigo de você chegar antes de mim é grande. É grande, não, eu tenho certeza disso. Cláudio, muito obrigado. Assim, já fica aqui o convite para 2019, você está aqui com a gente. Virou sócia aqui nossa, porque assim, foi muito legal você falar da criança, falar do trabalho que é o Movimento Mirim. Eu não imaginava que já tinha passado 1000 pessoas nesse curto espaço de tempo, o que é fantástico. Né? Então, assim, parabéns, foi muito legal te rever aí também, né? Tem mais história que é o Disney. Sobe os créditos, vamos subir os créditos. Eu estava aqui para ouvir a primeira. Meu Deus do céu. E olha que eu já cheguei cedo, hein? Olha que eu já cheguei cedo. Eu vi que você viu correndo hoje. Não sei, aqui não tem ultimato. Sai cedo hoje. Realmente, os seus alunos estão invisíveis. Esses aí eu acho que eu não atingi. Esse eu acho que eu não atingi. A gente conversa depois. Jorginho, suas despedidas aí. A Renata foi a última passada do ano aí, ao vivo. Agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente. O programa foi muito bom, o pessoal curtiu muito, muitas curtidas. Parceiro, é nóis, cara. Acabou ao vivo, hein? Acabou ao vivo, mas a gente ainda vai aparecer. Obrigado. Excelente programa. Tá louco, muito bom. Salsicha. Queria agradecer quem estava ao vivo aí, falar para não ficar chorando, porque nós vamos ter algumas aparições aí durante o especial de Natal, Ano Novo. Jorjão, meu parceiro. É nóis, um abraço. Isso. Querido, valeu. Ó, parabéns, prazer em conhecê-la. Espero em 2019 fazer parte. Que olha, eu tô namorando seus cursos faz tempo. Não, bom. Quando eu conseguir, eu venho aqui ao vivo e mostro explicar. Anota e pular o mãozinha para você fazer o curso. Ô, mano, eu sou do Mora Praia, hein? Vou pedir uma onda lá. Isso. Mas parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Eu já tenho acompanhado há um tempo, mas não te conhecia. Agora fiquei muito mais feliz de saber. Parabéns. Muito bonito, parabéns. Aí. Obrigada, gente. Cláudio, muito obrigado. Seus contatos, a gente já falou o site e quem mais assim, tem mais algum outro contato que você quer deixar? Aproveita. Tem a página do Face, né? facebook.com/Movimento Mirim. Tem o Instagram, instagram.com/Movimento Mirim. Tem o Twitter e tem o WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem ou ligar é 11 9 50 61 80 20. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. 80, 20. Eu acho que é. Porque como eu nunca ligo pra mim. Não, mas é esse sim. Se não for, entra no site que tá lá. Legal. Keila, muito obrigado. Foi um show de bola e, como eu falei, 2019
está convidado aí para vir aqui. O programa Cenas vão ter o trio elétrico, vai ser muito legal. Não precisa ser nesse, não precisa ter vergonha. Vergonha não vai nesse, mas vai ser muito legal. Turma de casa, muito obrigado a vocês que acompanharam ao vivo a gente durante o ano inteiro. Verdade. Semana que vem nós vamos gravar tanto o especial de Natal e Ano Novo, que é difícil a gente trazer aqui os convidados, e a gente vai gravar Natal e Ano Novo, talvez vai ter uma outra sessão, e no dia 13, se não me engano, 13 de janeiro, a gente volta ao vivo aqui, direto do Cuca Beta, com vocês, trazendo mais histórias, mais convidados, 2019, um ano muito legal que nós vamos falar no próximo programa. 17 de janeiro. 17 de janeiro. 17 de janeiro. Então, na quinta-feira, 17 de janeiro, nós estaremos aqui. 17 de janeiro, pessoal. Aí. A agenda falou. Só 17. Isso. Pessoal, beijos, Valeu, abraços. pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.